Olá! Hoje a gente vai falar aqui sobre autoridade. E essa palavra é tão pequena, né? Mas é uma palavra assim muito importante para a gente poder prestar atenção do que significa essa palavra na nossa era digital e na nossa era de 2020. Ser autoritário não é ter autoridade, tem uma grande diferença. E aí quando a gente olha para isso, a gente percebe que ao ter autoridade em algo é você entender quem você é, em primeiro lugar, reconhecer as suas capacidades, que todos nós temos, as nossas dificuldades e as coisas que nós precisamos melhorar, que todo mundo aqui, ninguém é perfeito, né? E reconhecer isso e não colocar máscara. Então, significa que a gente precisa entrar na autenticidade, né? Na verdade, né? E na vulnerabilidade. Então, autoridade é você não ter medo de errar, é você não ter medo de fazer alguma coisa que pela primeira vez você vai fazer e pode não dar certo e tudo bem, porque é à medida que a gente começa a experimentar as coisas, é nesse lugar que a gente começa a entender o que significa aprender. E aprender não só coisas intelectuais, mas aprender o que a gente chama de maturidade emocional. É isso aí, gente. Nós estamos entrando numa era que nós vamos precisar fortalecer um pouco mais esse músculo da maturidade emocional e talvez revisitar alguns pontos que lá atrás não deu tempo. Porque eu fiquei cuidando da minha carreira, da minha família, da minha empresa. Praticamente eu passo mais tempo na empresa do que propriamente dito comigo mesmo. E talvez eu não tenha nem feito a pergunta, né? O que eu preciso? Porque entrar na autoridade é entrar em não querer fazer tudo pelo mundo. Porque se eu começo a entrar numa história de querer cuidar de tudo e de todos, eu me abandono completamente enquanto líder ser humano, família, ser humano, trabalho, né? Então sempre essa balança, né, que eu queria trazer para vocês, que essa autoridade a gente pode usar e a gente usa normalmente em todos os lugares da nossa vida. Então no fundo, a gente vai precisar entrar nessa história de que, cara, será que eu tô me abandonando? Será que eu tô sendo cuidador demais, né? E em que momento isso entrou na minha vida, né? E porque a gente não precisa ser escravo das coisas. Para entrar na autoridade, a gente tem que ter a simplicidade de entender onde não vai entrar. E se você entrar, você vai atrapalhar. E tudo bem. E aí a gente entra numa delícia de sentimento que é onde eu gostaria de estar. O que eu faço bem, né? E o que eu gostaria e onde eu não gostaria de estar. E aí, gente, vem um ponto muito interessante para a gente poder refletir, né? Lógico, nós estamos hoje num mundo que nós precisamos trabalhar, pagar conta, tem que ter dinheiro, né? Só que isso não pode ser a linha mestra da nossa vida. A gente precisa entender que nós não precisamos ter autoridade, né, para fazer o outro entender que nós temos autoridade para ganhar algo em troca. Né? Nós temos que ter autoridade porque nós entendemos o nosso propósito de vida. Nós entendemos que aonde nós chegamos, naquele ponto, com aquela situação, com aquela habilidade que nós temos, nós ajudamos as pessoas. Então talvez tirar um óculos e colocar um outro para que a gente possa voltar para esse mundo interno que a gente se despediu tanto e prestar atenção. E aí fazer a seguinte pergunta: qual é a minha autoridade? Aonde eu tenho autoridade? Né? Que não é uma coisa imposta, é uma coisa natural. E cada ser humano tem a sua autoridade. Cada ser humano tem a sua competência, a sua capacidade. E é por isso da beleza da diversidade, e é por isso que a gente está aí também falando bastante da questão da diferença das pessoas, do pensar diferente, do sentir diferente, do querer diferente. E aí a gente precisa encontrar beleza nisso. E resgatar essa história toda e começar a entender que legal que é trabalhar em grupo, que é trabalhar com alguém, que é viver com alguém, que é lidar com alguém completamente diferente de mim. Porque se a gente faz um movimento ao contrário, de ter pessoas muito próximas a como a gente pensa, como a gente sente, como a gente quer as coisas, nós vamos estar se mantendo numa zona de conforto e não vai existir crescimento. Então, a autoridade é a gente ter autoridade acima de qualquer coisa, né, sobre a gente mesmo. E não deixar mais que o mundo, que o dinheiro, que as coisas, que o poder, que o sistema comande a nossa vida. Então esse é o recado que eu queria deixar aqui para vocês, que seja a mudança que você quer ver no mundo, traga autoridade para sua vida, mas se despeça do autoritarismo. Obrigada.